Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto, dando continuidade à nossa aula de aspectos construtivos. Vamos fazer agora o exercício 2, né, de desenhar o espaço de trabalho aproximado do robô. Suponha que as dimensões das bases e das outras partes da estrutura do robô são como mostrado. Vai estar resolvendo primeiro esse robô, pessoal, e eu vou deixar o esboço desses outros dois robôs aqui para vocês fazerem no problema proposto, né, para computar presença, tá ok? Então vamos passar aqui para o whiteboard. Eu já tenho o meu robô aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que investigar, né? Quais são as juntas do meu robô, tá? Então a gente tem uma junta rotativa aqui, né? Uma junta prismática e uma junta rotativa aqui também, ó, né? E faz esse movimento aqui, tá? Muito bem. Então aqui a gente já fica mais fácil da gente tentar investigar aqui o que o meu robô vai mais ou menos fazer, né? A gente pode pensar, por exemplo, que aqui, né, nessa posição, o robô, essa junta prismática aqui é o limite dela, né? Então ela não vai estar passando aqui, tá? Mais ou menos aqui, então essa junta rotativa, ela vai poder girar, né? Em torno, né, desse eixo aqui, tá? Então é um movimento completo aqui, a gente pode considerar assim, tá? Como tá falando. Aqui a junta rotacional também gira talvez 360 graus, né? E a prismática vai girar aqui em torno dessa distância aqui, tá? Pode até assumir mais ou menos 3 pontos aqui do final também, ó, né? Para ter uma noção. Mas o que a gente quer aqui é mais um esboço, tá, pessoal? Eu vou tentar fazer aqui, né? De forma no olho mais ou menos. Parece que a parte superior marcar mais ou menos aqui, marcar mais ou menos aqui, ó, de distância, de altura, tá? E só me organizar aqui, tá? Mais ou menos essa altura e aqui seria essa distância, né? Que a gente está vendo aqui. Então a gente poderia, né, assumir, né, que tentando esboçar aqui, ó, o robô faria mais ou menos essa curva. Quem está com dúvida se o desenho é mais ou menos esse aqui, pessoal, tentem fazer com a caneta de vocês aí, tá? Eu vou tentar pegar a mesma distância, 3, né? Daqui, então 1, 2, 3. Tentar fazer aqui mais ou menos. Lembrando que é um esboço, tá, pessoal? Então, mais ou menos para vocês terem ideia. Tá? Então, mais ou menos, ele vai fazer esse movimento aqui, né? Em termos de altura, tá? Lembrando que aqui no meio, pessoal, né? Como a gente tem essa junta rotacional aqui, né? É como se ele fizesse, né, um círculo aqui e não ia acessar a parte intermediária. Então, a gente precisa representar, né? Quem tiver com dúvida aí, novamente faz esse movimento. É como se ele fizesse aqui um círculo, né? E aí ele não teria acesso a essa parte interna, né? A gente pode mais ou menos, lógico que essa circunferência aí do cilindro, né? Tem que ter mais ou menos essa dimensão aqui. Aqui eu acabei esboçando o cilindro sem fazer aqui a medida, né? Deixa eu voltar aqui. Eu ficaria essa parte interna aqui, né? Representada como essa área do cilindro interno aqui, ó, tá? Então essa parte do meio, né? Observe que o efetuador aqui, a ponta A, né? Não tem acesso, tá? Então a gente já fez mais ou menos esse esboço. Aqui, esse eixo aqui, vou tentar fazer uma medida aqui mais ou menos. Na parte inferior, a gente pode assumir que ele vai até essa posição aqui, ó, tá? Estou chutando aqui, tá, pessoal? Fiz mais ou menos
no olho aqui, tá? Então essa alavanca, digamos que quando ela estiver na parte inferior, ela vai mais ou menos nessa posição, tá? Nessa posição, a gente pode imaginar a mesma coisa quando ela estiver na parte inferior, tá, pessoal? Quando estiver na parte inferior, tá? Ela poderia acessar talvez até aqui, mais ou menos, né? Seria a parte superior, tá? Tentem fazer aí o desenho com a caneta. Vocês vão perceber que algumas áreas é, vai ser possível, né? À medida que o robô cresce aqui, tá? Ele vai conseguir acessar essa região aqui, ó, tá? E quando estiver lá embaixo, né? Mais ou menos essa região aqui, tá? Essa parte intermediária não vai ser possível, né? De ser acessada. Lógico que aqui é simétrico dos dois lados, tá, pessoal? Pelo robô, tá? Não é possível de ser acessada pelo robô, tá? Ah, tá? O que mais que a gente pode tentar esboçar aqui? Tem uma região interna aqui também, tá, pessoal? Que teria que estar sendo esboçada aqui. Estou pensando como que a gente poderia representar é, essa altura, né? Mas aqui eu acho que vai ficar difícil de eu tentar esboçar o interno, né? Mas lógico que tem um volume aqui dentro, né? E aí teria que estar pensando nisso. Bom, uma vez que está totalmente estirado, né, a haste aqui a gente consegue acessar pensando que aqui, né, é o chão, ó, aqui é o chão, tá? Então a gente poderia trazer, né, o braço aqui, né, e toda essa região aqui poderia estar pertencente ao espaço de trabalho, né, do nosso manipulador, tá? Né? Pensando dos dois lados aqui, essas duas regiões ele teria acesso, tá? O que mais que a gente pode pensar aqui? É, Quando ele estiver na parte inferior, quando ele estiver na parte inferior, isso aqui tudo no volume, tá, pessoal? Pensa que tá girando isso aqui, né? A gente tá fazendo um corte, né? Na parte inferior, quando ele estiver aqui na parte inferior, perceba que a gente não vai conseguir pegar um espaço maior do que o solo aqui, né? Pode pensar assim, maior do que o solo, né? Dependendo da posição daqui, talvez aqui mais representado que considerar aqui de forma precisa, né? Ele vai fazer também aqui, lógico que aqui até uma altura para chegar no solo, né? Ele vai fazer meio que uma curva, né? Pode representar assim. Dessa posição. Então, isso aqui está representando, tá? Essa questão de quando ele está, né? À medida que ele chega aqui, né? Poderia até talvez representar um pouquinho mais para cima isso aqui, né? Pensando no solo aqui, talvez aqui fosse o ideal representar um pouquinho mais para cima, porque à medida que é,
Aqui seria o máximo, né? Em medida que ele sobe, né? A gente já não tem mais acesso a determinada posição aí, né? A gente poderia desenhar, acho que talvez fique até melhor assim, ó. Então, pensando que o robô está aqui, há uma parte que ele tem acesso, né, no solo, e aqui ele não teria acesso, né? Isso pensando no ponto de vista do limitante como o terreno aqui, tá? E talvez mais adequado seria algo assim, ó, né? E pensar que ele subiria um pouquinho mais aqui, tá? Bom, pessoal, esse aqui então seria mais ou menos essa ideia do espaço-trabalho. Então a gente tenta ver, né, mais ou menos aqui qual que seria a região que o robô pode se movimentar, tá? E tenta fazer um esboço dessa área de trabalho, tá? Então o espaço de trabalho do robô, tá? Coloquei aqui, ó. O espaço de trabalho do robô seria essa área azul, tá? Por que é importante saber o espaço de trabalho? Para saber posicionar, né, a bancada de trabalho do robô, o efetuador, etc. Tá? A gente sabe que certas regiões aqui ele não vai conseguir acessar. Tá? Lógico que fazer o esboço 3D do espaço de trabalho é mais complicado, tá? Mas é um bom exercício aí para vocês, tá bom? Obrigado, até mais.